A chuva cortando volta da gente, parece praga de padre, como dizem os antigos. 1h40, faltando 20 minutos para as 2 da tarde. Thaisa Barcelos, se não chover, o que é que acontece aqui na cidade de Bauru? Vai faltar água, Rodrigo. Quem já é da cidade ou está acostumado a passar por aqui por um bom tempo, sabe que é assim que funciona e já não é de hoje, né? Falou em estiagem e falta de água, certeza que os moradores vão sofrer com a falta de água. E a gente está falando de pelo menos 27% da população que é abastecida pelo Rio Batalha. São cerca de 100 mil habitantes na cidade de Bauru, de 22 bairros que dependem desse manancial que sofre com a falta de chuvas. Água é vida, é natureza, é o suco da natureza praticamente, né? O Rio Batalha. E se não chove, Rodrigo, não tem como. Da onde é que vai vir essa água, hein? Para 27% da população bauruense. Nesse momento, o nível de captação da lagoa, cujo ideal é de 3,20 metros, está em 2,72 metros. Ou seja, o nível está diminuindo. E a Prefeitura de Bauru emitiu um alerta para toda a população e aqui está a gente trazendo esse serviço. O pedido é de que toda a população bauruense economize água dentro do possível. Evite fazer qualquer desperdício, o que seja assim desnecessário no momento. E aqui a Prefeitura, em nota, diz algumas atitudes, como por exemplo, evitar os banhos prolongados, lavagem de carros, calçadas com mangueira, assim como lavagem de roupas e roupas com a torneira constantemente aberta. Essa é a recomendação da Prefeitura para que a água seja utilizada somente para higiene e alimentação como prioridade no momento, até que a gente passe por esse período de estiagem. Mas a Prefeitura não traz informações sobre qual é a previsão do tempo, né? Quais são os estudos, porque a gente sabe que quando entra esse período de setembro, outubro, novembro, a situação complica até que entre o verão com as chuvas um pouco mais consideráveis. Mas com essa questão climática que a gente vem acompanhando nos últimos anos, está difícil até de prever se vai chover, Rodrigo. Hoje você registrou aí, por meio dos telespectadores, alguns pontos da nossa região que acabou pingando. Eu também senti alguns pingos hoje, enquanto estava lá na DEIC, na Rodrigues Alves, mas foi algo muito rápido. O Fabinho até brincou aqui que o pingo, quando desce, não dá nem tempo de cair no chão, porque é realmente o que a gente sentiu, com os pinguinhos pouquíssimos caindo ali sobre a gente hoje na cidade de Bauru. Previsão de chuva está complicada. E aí é o seguinte, eu vou trazer para vocês o que diz em nota a própria Prefeitura a respeito dessa situação agora, que, claro, nos alarma, nos alerta a respeito da falta de água, pelo menos 27% da população bauruense. A nota diz que a Prefeitura de Bauru e o DAI lançaram em junho o programa Água de Todos, que é o maior investimento em abastecimento de água da história recente do município. Um investimento de 64,5 milhões em poços, reservatórios, adutoras e também interligações. A Prefeitura diz em nota que serão 56,5 milhões utilizados com recursos da autarquia, sendo 40 milhões de financiamento com a Caixa e de um projeto de lei que está na Câmara Municipal para ajustes. Aliás, esse financiamento com a Caixa que está no projeto de lei com a Câmara nesse momento, de 40 milhões, para que haja aí outros recursos, buscar outros recursos hídricos. E o restante dos recursos, 16,5 milhões, são recursos próprios, segundo a nota da Prefeitura. E os outros 8 milhões são de investimentos, de empreendimentos da iniciativa privada. Qual que é a ideia da Prefeitura, e não é de hoje que a gente ouve falar disso também, é de que a dependência do Rio Batalha vai diminuir pela metade. Hoje, a gente está falando de 27% da população, a ideia é reduzir para que o manancial entregue para apenas 12,5% da população, com a abertura de novos poços, reservatório, adutoras e também interligações de redes. Segundo a Prefeitura, com esse novo plano, esse novo programa Água de Todos, serão 5 poços, cada um com produção de pelo menos 200 metros cúbicos por hora,
mais 2 reservatórios e 14 quilômetros de adutoras. Enquanto isso não acontece, a gente não vê nada na prática, está aí a Prefeitura dizendo para a população fazer o uso consciente da água e economizar dentro do possível. Rodrigo, hoje nós estamos no dia 20 de agosto e eu, retomando aqui nos arquivos, me lembrei que no dia 9 de setembro do ano passado, nós entramos ao vivo aqui no Balanço Geral, dizendo que no dia 8 de setembro, num domingo, foi registrado em Bauru, isso no ano passado, o nível mais baixo dos últimos 10 anos da lagoa de captação do Rio Batalha. Chegou no ano passado, no dia 8 de setembro de 2024, a 1,08 m. Segundo o DAE, foi o nível mais baixo dos últimos 10 anos e, de acordo com a autarquia, a última vez que isso tinha acontecido foi em 16 de setembro de 2014. Claro que melhoramos? Sim, porque a natureza colaborou também, né? Com relação a esse ano, também lembro os nossos telespectadores que desde maio do ano passado, a gente veio registrando falta d'água aqui no Balanço Geral. Foram cerca de 6 meses de revezamento de água em toda a cidade de Bauru. Nós ficamos registrando, percorrendo bairros e bairros, registrando essa situação, o rodízio de água que aconteceu desde maio do ano passado, que só foi terminar no finalzinho do ano, quando as chuvas de verão começaram para valer. Neste ano, tinha muita gente já pensando sobre isso, né? Passou maio, junho, julho, agora agosto, ninguém falando de falta de água e agora, portanto, chega pela primeira vez nesse período, neste ano de 2025, essa nota da Prefeitura dizendo para todo mundo economizar água dentro do possível. Rodrigo.